O presidente americano Donald Trump declarou que os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela. Em entrevista à NBC News, Trump afirmou que o foco da ação é o combate a traficantes e grupos criminosos e não o país em si. Ele também disse que outras nações estariam enviando criminosos e dependentes químicos para o território americano. Ainda, Trump afastou a realização de eleições na Venezuela em até 30 dias. Ele declarou que não existem condições para um pleito e que o país precisa se reorganizar antes de qualquer votação. Trump também informou que o grupo de autoridades vai acompanhar a situação do governo venezuelano. A equipe conta com o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, Stephen Miller e também o vice-presidente J.D. Vance. O republicano declarou que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, mantém diálogo com as autoridades americanas e avisou que uma nova ação militar pode ser realizada caso essa cooperação seja interrompida. A operação americana gerou reação na comunidade internacional. A Organização das Nações Unidas criticou a ação. A porta-voz do Escritório de Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, afirmou que não deve haver uso de força contra a integridade territorial ou a independência política de outros estados. Além da ONU, Rússia e Irã também se posicionaram contra a operação. Moscou declarou que a ação teria violado a soberania venezuelana. O Irã classificou a ofensiva como violação da integridade territorial do país. Hoje, em reunião na Organização dos Estados Americanos, a OEA, o representante dos Estados Unidos, Leandro Rizzuto, afirmou que o país não invadiu a Venezuela. Let me be clear, the United States did not invade Venezuela. This was a targeted law enforcement action resulted in the arrest of an indicted criminal and his co-conspirator with the objective of bringing them to face American justice. I invite you all to read the indictments, March 2020 and January 26, all 25 pages of heinous crimes against the lives of Americans and deaths. Vou começar com Ana Paula Henkel. Muito boa noite, Ana. Feliz ano novo para você. Passei uma semaninha fora, já estou de volta acompanhando aí todas as atualizações desde o último sábado, Ana, com a captura do ditador Nicolás Maduro. Claro que é uma atualização em tempo real, a gente vai acompanhando, trazendo todas as informações desse encontro da Organização dos Estados Americanos que ocorreu na tarde de hoje. Eu quero te ouvir um pouco, Ana, para a gente destrinchar, né, o que tem acontecido nesses últimos dias, principalmente agora com a posse da presidente interina, Delcy Rodrigues, que agora assumiu o comando da Venezuela. Agora fica uma dúvida, né, uma questão, porque ela foi escolhida pelo ditador Nicolás Maduro, que por sua vez foi reconduzido em eleições que foram fraudadas no ano passado. E aí fica uma questão para a gente começar a nossa discussão, o nosso debate nesta terça-feira, Ana. Como é que fica a legitimidade desse governo agora comandado pela companheira do ditador Nicolás Maduro, que se encontra preso nos Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda de volta. Nós estamos aqui desde sábado nessa cobertura desse fato histórico. Boa noite, Cauti, boa noite, professor Marcília e a nossa audiência. Paula, vamos lá. Olha, tanta coisa que vem sendo dito desde sábado, o Cauti, né, também estava na transmissão, o professor Marcília também, mas sobre trabalhar com a vice de Maduro, Paula, não tem outra opção, por mais que às vezes nós queiramos, né? Não, mas por que não coloca Maria Corina Machado? E Donald Trump ele foi muito realista em dizer não há cenário para isso. Seria até jogar a Maria Corina Machado num ambiente perverso, num ambiente muito hostil, e aí sim a força de Maria Corina Machado não duraria o tempo que os Estados Unidos, inclusive, esperam que uma força política como a dela dure. Portanto, Paula, eles têm que trabalhar com a vice agora. Desculpa, estou um pouco gripada. O que acontece também é que, olhando para trás, no primeiro mandato do Donald Trump,
quando os Estados Unidos reconheceram Guaidó como o presidente da Venezuela. Inclusive, foi uma das pouquíssimas vezes em que o Senado, ali totalmente dividido entre democratas e republicanos, estava presente, os congressistas, para ouvir o discurso do Estado da União de Donald Trump, aquele discurso famoso que a Nancy Pelosi rasgou o discurso, a cópia do discurso do Trump. Guaidó estava presente ali no Senado e foi a única vez em que democratas e republicanos se uniram para aplaudir Guaidó de pé. E o que aconteceu depois daquilo? Nada. Ele não tinha a força que todos achavam que ele tinha. Então, eu acho que o erro foi aprendido e agora Donald Trump está indo aos poucos e não simplesmente colocar isso para o cenário internacional de que é absolutamente uma troca de regime, porque, na verdade, o que eles têm falado é que essa é uma operação, como disse o representante dos Estados Unidos, é uma operação de law enforcement, ou seja, da aplicação da lei para um indiciado nos Estados Unidos. Lembrando que o Nicolás Maduro continuou com todos os títulos ali no indiciamento dele de chefe de organização criminosa, tráfico de armas, tráfico de drogas, também sob a administração de Joe Biden. Para finalizar, Paula, curioso, no mínimo curioso, ouvir o representante da Rússia e do Irã, falar sobre violações, sejam elas violações de direitos humanos, violações de soberania, violações de Estado. Faça-me o favor, né? O Irã e a Rússia falando sobre direitos humanos. Parece piada, né? Rússia, Irã defendendo a soberania da Venezuela. Enquanto a Ana toma uma água, se recupera, deixa eu dar as boas-vindas aqui no estúdio. Carlo Cauti, seja bem-vindo. Você ficou quase 6 horas no ar no sábado, né? Com essa cobertura especial da Revista Oeste aí sobre a captura de Nicolás Maduro, que segue preso. Ontem teve a primeira audiência, ele se declarou inocente, ele, a mulher. Agora deve ter uma nova audiência em março, né? Foi marcada essa primeira mais pro forma, ali onde ele se declarou inocente. Eu quero te ouvir, mas antes deixa eu só... Daqui a pouquinho a gente vai trazer atualização sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Foi solicitado que ele seguisse para o hospital para realizar uma tomografia em virtude de uma queda que ele sofreu nesta noite. Então, daqui a pouquinho a gente traz todas as atualizações, detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente que segue preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Agora, Cauti, também quero te ouvir aí sobre as atualizações envolvendo o caso da Venezuela. Você acha que esse é o cenário agora, com a condução aí da Delcy Rodrigues comandando o país? Neste momento não há possibilidade de novas eleições, porque a gente imagina que novas eleições poderiam ajudar a Venezuela a dar um verniz de retorno à normalidade democrática do país, uma vez que ela foi escolhida pelo Nicolás Maduro, né? E ela é bem linha dura ali, ela está à esquerda, né, de Nicolás Maduro, bastante severa, né, bastante rigorosa. Como é que vai ficar aí essa condução que os Estados Unidos disseram, né, o governo americano, que vão conduzir em paralelo, acompanhar as tratativas do comando da Venezuela agora com Delcy Rodrigues? Boa noite, Paula, boa noite, dona Marcília, boa noite a Ana, boa noite ao nosso público. Pois é, a Venezuela não é tão fácil assim, uma mudança de regime ou também a volta para a democracia. A Venezuela teve uma tradição democrática, foi uma democracia até poucos anos, já muitos, né, até o final dos anos 90, mas tem muita gente que se lembra como funciona uma democracia plena. O problema é que depois de 26 anos de chavismo e de madurismo, esse sistema penetrou tanto na sociedade venezuelana, foi tão capilar, que não apenas infiltrou as forças armadas que detêm o uso da força, a PDVSA, que é a estatal petrolífera, todas as estatais públicas, né, os coletivos, as polícias, as milícias, até mesmo as prefeituras estão infiltradas pelo chavismo. Então, é muito difícil retirar tanta gente que está enraizada no sistema. Imagina só, 2.000 generais nomeados pelo Hugo Chávez ou pelo
pelo Nicolás Maduro. Essas pessoas vão fazer resistência a uma mudança muito rápida do regime. Então, colocar no lugar de Maduro Maria Corina Machado teria quase sido uma condenação à morte da Machado, porque ela tentaria ligar para qualquer tipo de órgão público, ministério ou força de segurança, para dar uma ordem e não seria respondida. Tentariam boicotar ela até que voltasse um regime de esquerda, um regime socialista ou do Partido Socialista Unitário. Até porque a Delcy não é a única que está lá. Tem o Diosdado Cabello, que é o líder de verdade. O Maduro contava até um certo ponto. Quem mandava de verdade, quem manda ainda de verdade, é o Diosdado Cabello, que é o chefe da parte política, ideológica, das milícias também. Temos o chefe das Forças Armadas, o chefe do Exército também. A Delcy é a tecnocrata, é o rosto internacional, é a pessoa que era enviada para fora da Venezuela. Então não é só ela, é muita gente lá que ainda detém um poder relevante. Então o Trump está dando uma ultimátum para esta liderança que sobrou na Venezuela: ou vocês começam a colaborar com os Estados Unidos e eventualmente pensar em uma transição soft, uma transição leve, ou vamos voltar a atacar. E a Delcy, o Trump deixou bem claro, pode sofrer consequências até piores do que o Nicolás Maduro. Então, quem sabe, Maduro foi preso, quem sabe quais seriam as consequências piores. E não, por acaso, Paula, o espaço aéreo venezuelano continua fechado até o dia 2 de fevereiro, ou seja, os americanos ainda se mantêm a possibilidade, a mão livre para poder eventualmente realizar novas intervenções militares, caso o novo governo na Venezuela não queira colaborar com os Estados Unidos.